Instaurare omnia in Cristo. Restaurar todas as coisas em Cristo. Estas palavras ecoam como um clarão no coração da igreja e são a chave de compreensão de uma vida inteira. A vida de um pastor que não se deixou moldar pelos títulos, mas pela fé viva e pela simplicidade de um coração entregue a Deus. Hoje, caminharemos pela história de São Pio X, o Papa que trouxe de volta à Igreja a centralidade da Eucaristia e que, com coragem e ternura, iluminou uma época turbulenta. A história começa em uma pequena aldeia chamada Risser, no Vêneto, norte da Itália. Ali, em 2 de junho de 1835, nascia Giuseppe Melchiorre Sarto. Filho de Giovanni Battista, carteiro do vilarejo, e de Margherita Sanson, dona de casa, dedicada, ele cresceu em uma família humilde, de recursos escassos, mas de profunda fé. O lar era simples, paredes nuas, uma mesa de madeira, pão repartido com gratidão e oração antes de cada refeição. Mas a riqueza espiritual era abundante. Desde cedo, Giuseppe aprendeu que a verdadeira grandeza não está nas posses materiais, mas na confiança absoluta em Deus. Na infância, a vida de Giuseppe era marcada por duas realidades: a pobreza cotidiana e a abundância espiritual. Ele ajudava nos afazeres do campo, caminhava quilômetros para estudar e frequentava a pequena igreja de Risse, onde encontrava no altar e nos cantos litúrgicos uma fonte de encanto e mistério. O menino, com um olhar atento e coração dócil, se destacava por sua inteligência viva e por uma fé madura. Os vizinhos o recordavam como alguém sempre disposto a servir, seja ajudando nos trabalhos domésticos, seja rezando com simplicidade. O toque dos sinos, o catecismo e a música da igreja despertaram nele um amor cada vez maior pela vida de oração. Foi no contato com o pároco local que sua vocação começou a ser percebida. Servia como coroinha, cantava no coro, aprendia o latim com esforço e mostrava sede de conhecimento. O sacerdote logo percebeu que aquele menino possuía uma vocação especial e, com a ajuda da comunidade, Giuseppe conseguiu ingressar nos estudos e preparar-se para o seminário. A família fez sacrifícios enormes, mas a convicção era clara. Aquele filho estava sendo chamado a algo maior. Entre noites frias de estudo e momentos silenciosos de oração, ele descobriu que a santidade não consiste em feitos extraordinários, mas em viver com fidelidade e amor cada pequeno gesto cotidiano. No ano de 1858, com apenas 23 anos, Giuseppe foi ordenado sacerdote. Sua primeira missão pastoral foi em Tombolo, como vigário paroquial. Ali encontrou um povo pobre e um pároco idoso, de quem aprendeu o realismo do ministério: visitar doentes, consolar os aflitos, ensinar crianças a administrar paróquia com poucos recursos. Mais do que ensinar, ele se deixava ensinar pelas pessoas, pela fé simples dos camponeses, pelas lágrimas dos enfermos, pela alegria das crianças. Descobriu que ser pastor é gastar tempo com as pessoas, uma a uma, com paciência e amor. O jovem padre mostrava já o estilo que marcaria toda a sua vida: proximidade, ternura e firmeza na verdade. Em 1867, foi nomeado pároco em Salzano. Sua ação foi intensa. Reformou a igreja, organizou catequeses, cuidou dos pobres e se dedicou a cada alma que lhe era confiada. Quando, em 1873, uma terrível epidemia de cólera atingiu a região, ele não se afastou, não se escondeu. Ao contrário, visitava os enfermos, levava o consolo da fé, enterrava os mortos, arriscando sua própria vida. O povo viu no jovem pároco um verdadeiro pastor, disposto a gastar-se até o fim. Essa experiência deixou uma marca profunda em sua espiritualidade. A caridade precisa ser concreta, encarnada, corajosa.
Não basta falar de Cristo, é preciso estar junto de quem sofre em seu nome. Pouco depois, em 1875, Giuseppe foi chamado a Treviso para assumir responsabilidades administrativas, como cônego e chanceler da diocese. Apesar de lidar com papéis e documentos, nunca perdeu a alma pastoral. Visitava famílias, pregava com clareza, confessava incansavelmente. Foi também responsável por acompanhar o seminário, insistindo em uma formação sólida para os futuros padres, boa doutrina, vida espiritual intensa e zelo apostólico. Mostrava que a inteligência prática e o coração de pai precisavam andar juntos. Era um administrador competente, mas antes de tudo, um pastor. Em 1884, foi nomeado bispo de Mantua. Encontrou uma diocese fragilizada, com clero necessitado de ânimo e de reforma. Visitou cada paróquia, reorganizou o seminário, incentivou retiros espirituais e catequese bem estruturada. Corrigia com firmeza, mas sem humilhar. Como bispo, sua presença se tornou sinal. Não governava de longe, mas estando junto. Estava nas festas e nas crises, nas ruas e nos altares, sempre apontando para Cristo. O povo aprendeu a confiar porque via nele autenticidade e proximidade. 10 anos depois, em 1893, foi nomeado patriarca de Veneza e criado cardeal. A majestosa cidade dos Canais viu chegar um pastor que caminhava a pé, evitava pompas e se deixava encontrar facilmente. Visitava cortiços, entrava em barcos de pescadores, abençoava crianças, escutava pobres. Ao mesmo tempo, cuidava da liturgia, incentivava o canto gregoriano e insistia numa catequese sólida. Veneza aprendeu a chamá-lo pai. Sua figura unia a dignidade do cardeal e a simplicidade do pastor de aldeia. Em 1903, com a morte do Papa Leão XIII, foi convocado o conclave. O nome de Giuseppe Sarto começou a surgir com força. Ele, humilde, dizia-se indigno e temia, mas os cardeais viram nele o pastor que a igreja precisava. Apesar de resistências e do antigo costume político do veto, finalmente aceitou por obediência. Escolheu o nome de Pio X. Ao assumir, declarou: "Aceito como uma cruz", e colocou diante da igreja seu lema: "Restaurar todas as coisas em Cristo". Na sacada de São Pedro, o povo viu um papa de rosto simples, olhar bondoso e voz de pastor. O governo de Pio X foi marcado pela simplicidade. Ele reduziu protocolos, evitava luxos, atendia pessoalmente quem o procurava. Preferia ser chamado de vigário de aldeia. Rezava muito, passava longos momentos diante do sacrário e dessa oração brotava sua força. Sabia que a igreja precisava de clareza doutrinal, mas também de ternura. Suas decisões mostravam coragem, mas sua vida mostrava compaixão. Era o equilíbrio entre a firmeza da verdade e a suavidade da caridade. Uma das maiores marcas de seu pontificado foi a centralidade da Eucaristia. Incentivou a comunhão frequente e até diária. Defendeu que as crianças deveriam ter acesso mais cedo à primeira comunhão, reconhecendo nelas a capacidade de fé e de amor. Esse gesto mudou gerações. Famílias renovaram sua prática, paróquias floresceram, a vida cristã ganhou vitalidade. Pio X mostrou que a Eucaristia não é prêmio para perfeitos, mas remédio e alimento para todos os que desejam amar a Cristo. Outro grande legado foi o Catecismo de São Pio X. Escrito em linguagem simples, em forma de perguntas e respostas, tornou-se referência mundial. Não era rigidez, mas clareza. Ele sabia que a fé precisa ser explicada de modo direto, acessível, sem perder profundidade. Milhares aprenderam as verdades essenciais da fé por meio daquele catecismo, que se tornou bússola segura para o povo de Deus. No campo da liturgia, Pio X publicou documentos importantes. Em especial,
promoveu a música sacra e o canto gregoriano, insistindo que a liturgia não deveria ser espetáculo, mas oração. Para ele, a beleza da liturgia deveria levar à contemplação. Com isso, coros foram renovados, a assembleia voltou a cantar e a missa ganhou mais dignidade e participação. Seu amor pela liturgia era reflexo do amor pelo próprio Deus. Também enfrentou crises políticas e culturais. Na França, em 1905, a separação entre igreja e Estado causou dores profundas. Igrejas foram fechadas, bens confiscados. Pio X sofreu com o povo, mas reorganizou a vida eclesial para que a fé não dependesse de favores políticos. Sua firmeza deu coragem aos fiéis. Quando tudo parecia perdido, ele mostrou que o essencial não pode ser confiscado, porque pertence a Deus. Em outro campo, combateu erros doutrinários chamados genericamente de modernismo. Documentos firmes marcaram esse período, exigindo clareza na formação do clero e professores. Pio X não buscava sufocar o estudo sincero, mas proteger o depósito da fé diante de confusões que poderiam enfraquecer a igreja. Era um pai que, vendo o perigo, ergueu cercas para salvar o rebanho. Sua intenção foi sempre guardar a fé recebida dos apóstolos. Sua caridade, porém, nunca esteve distante da dor do povo. Quando um terremoto devastou Messina, em 1908, ele chorou com os que choravam e mobilizou ajuda. O Papa abriu os cofres do Vaticano, enviou socorro e pediu orações. Mostrou que a Igreja não se contenta em consolar com palavras, mas age concretamente diante do sofrimento humano. Pio X também promoveu os estudos bíblicos, incentivando que a palavra de Deus fosse estudada com rigor e fé. Criou comissões e institutos, valorizando a Sagrada Escritura como fonte de vida. Para ele, não bastava ler a Bíblia, era preciso deixar-se ler por ela. Fé e razão, dizia, não são rivais, mas irmãs que se ajudam. Os testemunhos da época lembram um homem de olhar doce e voz firme. Nos retratos oficiais, parecia austero, mas quem convivia com ele conhecia seu calor humano. Brincava com crianças, escutava pobres, animava sacerdotes desanimados, corrigia sem ferir, consolava sem se perder em sentimentalismo. Era um verdadeiro pai. Em 1914, a sombra da guerra pairava sobre a Europa. O coração de Pio X se angustiava profundamente. Intercedia pela paz, sofria com os povos que se preparavam para o conflito. O peso era enorme. Sua saúde começou a declinar. Ele mesmo dizia que não podia suportar a dor de ver o mundo mergulhar no ódio. Na noite de 20 de agosto de 1914, entregou sua alma a Deus. Sua morte foi serena, como um pôr do sol suave. Um pastor que ofereceu sua vida inteira, inclusive sua última dor, pelo povo que lhe foi confiado. Foi sepultado na Basílica de São Pedro. Peregrinos começaram a visitá-lo, agradecer graças e pedir sua intercessão. A santidade de sua vida era evidente. Em 1954, a Igreja o canonizou, reconhecendo oficialmente aquilo que o povo já sabia. Pio X foi santo, porque amou Cristo acima de tudo e colocou sua vida a serviço da restauração da fé. Hoje, São Pio X permanece como guia. Seu legado é atual, Eucaristia diária como força do cristão, catequese clara como mapa da fé, liturgia digna como escola de céu, caridade concreta como linguagem do Evangelho, firmeza na verdade como escudo de fé, simplicidade no governo como sinal de autenticidade. O lema de seu pontificado ressoa mais vivo do que nunca: restaurar todas as coisas em Cristo. Num mundo confuso, ele nos aponta o essencial. Quando Cristo volta ao centro, tudo encontra seu lugar. Se sua fé estiver cansada, volte ao altar. Se as ideias parecerem confusas, abra o catecismo. Se o mundo pesar, faça-se próximo de quem sofre. São Pio X ensina que a verdadeira reforma nasce da adoração e da caridade, e que restaurar todas as coisas em Cristo é a única estrada que não se perde.
Assim foi a vida de São Pio X, uma existência marcada pela simplicidade, pela coragem e pelo amor incondicional a Cristo e à Igreja. Um pastor que caminhou com seu povo, que não teve medo das dificuldades, que colocou a Eucaristia no centro da vida cristã e que nos ensinou a confiar sempre na força da oração e da fé. Sua voz ainda ecoa, convidando cada um de nós a restaurar todas as coisas em Cristo, a começar pelo nosso coração. Agora, diante desse testemunho luminoso, deixemos a história dar lugar à oração. Que o mesmo Espírito que sustentou São Pio X e sua missão também venha fortalecer a nossa fé. Unidos, elevemos nossa voz e nosso coração em oração, pedindo a intercessão deste santo pastor que continua a velar por nós diante do trono de Deus. Senhor Deus, fonte de toda a santidade, estamos aqui diante de Ti, no silêncio do coração, depois de contemplar a vida luminosa de Teu servo fiel, São Pio X. Hoje queremos transformar a memória em oração, a história em súplica, o exemplo em decisão de vida. Abrimos nossa alma para receber, por intercessão deste Papa Santo, as graças que tanto necessitamos. Glorioso São Pio X, pastor humilde e verdadeiro, tu que foste tirado de uma família pobre para conduzir a Igreja inteira, olha agora para nós, teus irmãos na fé. Louvamos a Deus por tua vida oferecida, pelo teu coração dócil, pela tua coragem diante das tempestades da história. Louvamos a Deus porque tua simplicidade se tornou grandeza, porque tua pobreza se tornou riqueza, porque tua fraqueza se transformou em força no Espírito Santo. Tu cresceste entre campos e casas simples, mas teu olhar estava fixo no céu. Ensina-nos, São Pio X, a não nos perdermos na busca de grandezas humanas, mas a encontrar Deus nas pequenas coisas, no pão repartido, no trabalho diário, no sorriso oferecido, na oração humilde que sobe como incenso ao Senhor. Recordamos tua juventude ardente, marcada pelo desejo de servir. Quando foste ordenado sacerdote, tua vida se tornou inteira de Cristo. Visitavas os pobres, consolavas os doentes, educavas as crianças na fé. Não escolheste o caminho mais fácil, mas o caminho do amor. Ajuda-nos a viver também nossa vocação com generosidade, seja no matrimônio, na vida consagrada, no sacerdócio ou na vida laical. Ensina-nos a sermos fiéis naquilo que Deus nos confiou. Quando a peste atingiu tua paróquia, tu não fugiste, mas permaneceste com o povo, arriscando a vida para levar consolo e sacramentos. Ó São Pio X, intercede por nós quando o medo tenta nos paralisar, quando as dores do mundo parecem maiores do que nossas forças. Dá-nos coragem para permanecer de pé junto aos que sofrem, sem recuar, sem abandonar. Lembramos também tua missão como bispo, como patriarca e finalmente como papa. A cada etapa foste pastor que não buscava aplausos, mas fidelidade. Não temeste corrigir, mas sempre com o coração de pai. Não fugiste das responsabilidades, mas as carregaste com oração e confiança. São Pio X, dá-nos hoje líderes assim na Igreja, sacerdotes e bispos santos, simples, fiéis, apaixonados pela verdade e pela caridade. Guarda o Santo Padre, o Papa que hoje governa a Igreja, e faz com que cada pastor imite tua coragem e tua mansidão. Teu amor pela Eucaristia marcou para sempre a vida da Igreja. Tu abriste as portas do banquete eucarístico, aproximaste as crianças de Jesus, convidaste todos à comunhão frequente. Ó São Pio X, nós te pedimos, reacende em nós a fome da Eucaristia, desperta em nossos corações a sede do corpo e sangue de Cristo. Que jamais caiamos na indiferença, que não transformemos a missa em hábito vazio, mas que cada comunhão seja encontro de amor, renovação de vida, fonte de santidade. Tu nos deste também o catecismo, simples e profundo, para que o povo tivesse uma bússola segura da fé. Ajuda-nos hoje, São Pio X, a não termos vergonha da verdade católica,
a conhecê-la com clareza e a transmiti-la sem medo. Em um mundo cheio de ruídos e confusões, dá-nos a coragem de anunciar a fé com palavras simples e com testemunho verdadeiro. Recordamos tua firmeza diante das crises, diante das falsas doutrinas, diante das pressões políticas. Foste luz em meio a tempestades, farol que não se apaga. Intercede, São Pio X, por todos os que estudam, ensinam, pregam. Que nunca falte fidelidade à Igreja, que nunca se substitua a verdade por modas passageiras. Que a palavra de Deus permaneça firme e viva no coração dos cristãos. Tu amaste a liturgia e quiseste que fosse bela, digna, transparente de Deus. Ensina-nos a rezar com a Igreja, a amar o canto sagrado, a participar da missa não como espectadores, mas como adoradores. Que nossas paróquias redescubram o tesouro da liturgia, onde o céu toca a terra e a terra se eleva ao céu. Lembramos também tua caridade diante das tragédias, como no terremoto que devastou Messina. Tu choraste com os que choravam, mobilizaste ajuda, não ficaste indiferente. Hoje, São Pio X olha para as dores do nosso tempo. Guerras, catástrofes, doenças, fome, violência. Intercede pelos que sofrem, consola os corações feridos, inspire em nós gestos concretos de solidariedade. Ó Pastor Santo, também tu choraste a dor do mundo quando a Primeira Guerra começou. Teu coração se angustiava pelas nações em conflito e tua saúde se abalou com tanto sofrimento. Ensina-nos, São Pio X, a sermos construtores da paz, a não nos conformarmos com o ódio, mas a oferecermos nossas vidas em favor da reconciliação. São Pio X, pastor do povo, nós te entregamos nossas intenções mais profundas. Tu conheces nossos corações, tu sabes nossas dores, nossas lutas, nossas esperanças. Apresenta tudo diante do trono de Cristo. Coloca nossas lágrimas em tuas mãos de Pai e leva-as ao coração misericordioso do Senhor. Glorioso São Pio X, que foste canonizado e honrado pela Igreja, continua a nos acompanhar. Sê nosso amigo do céu, nosso mestre na fé, nosso companheiro de caminhada. Que a tua presença intercessora nos sustente em cada momento e que um dia, unidos a ti e a todos os santos, possamos contemplar para sempre a face de Deus. Assim, com São Pio X, com Maria Santíssima e com todos os santos, proclamamos: a ti, Senhor Jesus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje e sempre.